Olá, boa noite. Oi, Tudo Lourdes, bem? boa Tudo noite. bem? Acho que eu tenho Tudo que bem? ficar um pouco mais longe. Tudo bem. Eu vou testar aqui uma coisa aqui. Acho que assim fica bem? Fica, Fica, não? Deixa eu fica. fazer. Eu coloquei um fundo aí no. Tá. Isso. Eu Vou disse, não. Ah, voltar. o- Tá. Fica bem, sim. fica. Agora eu vou voltar. Ah, peraí. Lourdes, Sim, até pode acelerar em alguns momentos, porque é bastante material, né? sim. Muito lindo o material. Deixa eu fazer aqui um ESC. Voltar para cima. Vou botar aqui do início e botar aqui em cheio. Mas acho que assim fica bem, não? Fica, dá para acompanhar Tá, bem. tá bom. Então eu vou tirar aqui um pouquinho, Tá, esperar o pessoal entrar, né? legal. E aí muito frio aí? Olha, à noite esfria bem, viu? De manhã cedo, depois É, esquenta um pouquinho, depois cai de novo. Mas é eu acho bem que aqui. lá é mais frio, né, Lourdes? Tá? É mais frio. Nossa, tivemos dias muito frios aqui, muito frios. E teve aqui na Serra muita neve também. É a A gente, 1 hora daqui de casa. olha, a gente viu fotos. A gente não foi até lá, a gente não quis pegar frio. Olha, as Mas, mãos, as é, mãos ficam duras. sim, 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 sim. Olha, amei o seu livro. Foi lançado ano passado, né? Não foi, sabe o que aconteceu? Quando o livro Ah, ficou pronto, começou a pandemia. E aí ah, eles deram alguns volumes para mim que eu podia dispor, mas o restante está tudo arquivado. Não foi feito o lançamento. mas acho que agora mais um pouquinho vai dar para fazer, né? É, Porque vou esperar eles resolverem, né, da Olga Costa, porque é um sim, projeto muito bacana, né? Tem aulas com pessoas especiais, com jovens. Aí você sim, retribui, né? É uma forma de retribuir o custo do livro. sim. Mas é muito, muito lindo. Na realidade, eu não conhecia toda a dimensão da sua obra, né? Então, acho que aqui também ele está assim bem, ele mostra bem o seu percurso, a sua trajetória, né? De por vários várias linguagens, a pintura, a fotografia, né? E os É, vai. desenhos na areia. Eu achei lindo esse trabalho. E engraçado porque eu tive no final de semana na praia e, e assim tinha marcas assim das ondas e eu fiz uns videozinhos desenhando em volta das ondas, mas mais perto da areia. Aí na segunda ou na terça recebi seu livro e não vi os desenhos na areia. Parece que eu imitei, mas é uma coisa tão gostosa, né? E de vez em quando eu encontro também crianças que desenham, né, na areia
fazem desenhos enormes, né? Também é É, muito legal. os meninos, na verdade, nunca tiveram essa oportunidade, né, de ter uma área quase que exclusiva, né, uma parte para eles, e aí poder desenhar à vontade. E eram tudo cartas, né, na verdade, cartas. Eles conversam e vão desenhando. Ah, Aí, isso das 9 da manhã até meio-dia e pouco, né? Aí o Pedrão, de repente, parou e falou assim, tá na hora de comer. ah, bom, então nós já estamos no horário, né, Tá, para iniciar. A gente já começou conversando, mas eu estava aguardando algumas pessoas entrarem ainda, né? Mas é um prazer conversar com você e conhecia uma parte do seu trabalho, mas não tinha ideia da dimensão de todas as áreas, mais na área da gravura, das monotipias. Mas eu estou muito feliz com o nosso encontro, por teres aceitado, então muito obrigada. Também agradeço as pessoas que estão nos assistindo, estão entrando ainda, então vou lhe apresentar rapidamente, porque o currículo é imenso e, assim, só para as pessoas que não lhe conhecem terem uma noção também, que Luíse Vaz é de São Paulo, é gravadora, pintora, fotógrafo, professora, tem a graduação em artes plásticas pela USP, mestrado e doutorado também em poéticas visuais pela Universidade de São Paulo, é professora na Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Artes na área da gravura, e também leciona nos cursos de graduação e pós-graduação, orientando mestrados e doutorados na Unicamp, na área das poéticas visuais. Também realiza exposições nacionais e internacionais, tem ilustrações, produz ilustrações, projetos gráficos, além de livros-objetos, livros de artista. Muito interessantes também as suas participações em vivências artísticas na Alemanha e na Polônia, e depois você pode nos contar um pouco sobre isso, e que acabam essas pesquisas sendo introduzidas no seu trabalho, né, na sua produção artística. Então, a gente já vai iniciando com essa conversa, porque temos muita coisa para contar e para trocar essas experiências em relação à sua pesquisa visual, com fotografias, enfim, a gente podia começar por aí, falando nessa busca das origens e como essas narrativas são visuais, são evocadas ou trabalhadas, enfim, pensadas no seu trabalho também, a relação com o tempo, né, que afinal é o tempo, memória, que é o assunto da nossa live, de pensar a memória e o tempo na arte. E o seu trabalho é especialmente enfoca nessas questões, né, de memórias, de histórias, enfim, coisas também ficcionais e outras nem tanto. Então, a gente vai ser muito prazeroso a gente fazer uma conversa sobre essas trocas, né, de que você tem muito para nos contar. Então, gostaria que iniciasse. né, eu queria agradecer inicialmente, né, Lurdi, pelo convite, né, e também gravadora, né, pesquisadora. É maravilhoso estar aqui com vocês, né, com você, e também estou agradecendo as pessoas que estão participando, que estão olhando o material, né? Eu acho que o que eu queria dizer inicialmente, né, é que assim, o contato com a gravura ele começou muito cedo, começou no ginásio, né? Foi um professor de artes que um dia me chamou, falou:
vem aqui, vou ensinar a fazer uma gravura em linóleo. Era um convite para uma apresentação, e esse primeiro contato ficou muito, muito impregnado, né? Eu não parei mais. Então, eu vejo também que a gravura é uma técnica, é um material que tem que ser ensinado. Ele vai de geração para geração, a gente aprende, né, com artistas, gravadores, com artistas que são também de outra área, mas que ajudam a olhar essa imagem, né? Não é um material que dá para ensinar assim, sem mais, sem menos, porque, na verdade, exige uma, vamos dizer, um manusear, né? Manusear, e aí um pensar gráfico, né? Que é uma coisa que devagar você vai entendendo melhor. Se eu no começo vamos dizer, entrada da universidade, alguém falasse para mim, bom, o que é um pensar gráfico? Eu não saberia responder também. Mas eu entendo que esse pensar gráfico vem com o decorrer das experiências do fazer, dos erros, dos acertos também. E eu acho que, com o tempo, você percebe que você olha para um projeto ou olha a matriz e aí começa um diálogo com a matéria, né? Eu não estou excluindo de jeito nenhum o pessoal que trabalha com computação gráfica, com outras mídias também. Aliás, eu tive era uma pessoa que queria muito fazer o mestrado e ele era um jovem artista que pesquisava a gravação digital e era muito interessante esse trabalho, só que ele não chegou a concluir. Então, de jeito nenhum, eu vejo assim, problema em relação a isso, mas eu acho que as linguagens têm que dialogar, têm que conversar, né? E a gente segue também aonde a gente se sente mais à vontade, né? Onde você sente que é um território mais seu, né? Onde você tem mais domínio, e isso não quer dizer que você já sabe desde antemão o que vai sair desse trabalho, né? Isso é muito estimulante na gravura, porque, na verdade, você olha a matriz, prepara a matriz, independente se é um metal, uma madeira, né? Pedra de litro, você prepara, mas até a primeira impressão não dá para saber direito o que está acontecendo. Então, essa é uma dificuldade que às vezes a gente encontra no começo de passar do ponto, ou gravou demais, arrancou áreas que não eram para tirar, ou falta gravação. Então, aí é mais fácil. Aí você olha para essa prova e continua o trabalho, né? Isso faz parte vamos dizer, de uma aproximação com a gravura, né? Sim. O que me fascina, né, tanto na gravura também, é que, assim, ela traz uma coisa definitiva com ela. Quer dizer, você chegou num ponto, tentou passar desse ponto, de repente você tem que parar. E na pintura, não, você pode continuar e você pode raspar e pode pintar por cima. Na gravura, às vezes, você tenta achar maneiras de trabalhar com camadas, com várias impressões, mas elas não são para corrigir um erro, né? Elas não podem ser vistas como isso, né? E também não uma forma de criar um efeito, né? Isso na cosmonotipia sempre foi um problema que eu sempre coloquei para os alunos também, para mim também, né? É que você não pode parar só no efeito, né? Quer dizer,
deu um resultado bonito, né? Jogou um solvente, deu um efeito bonito, pronto. Na verdade, você tem que saber se essa mancha faz parte, se ela não faz parte, até que ponto isso se integra no projeto, né? Mas isso acho que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? E o que eu trouxe de material, né, para mostrar, na verdade, não é um resultado definitivo, não é uma, vamos dizer, uma produção que eu falo, bom, aqui eu cheguei e acabou, né? É um caminho, né? E esse caminho, a cada momento, você olha e fala, bom, e agora, né? Então, você tem que ficar muito atento ao que o trabalho está provocando, mas também as coisas fora de você, né? Que você pode olhar, observar e que, de repente, criam um estímulo, né? E eu acho que a gente podia passar. Sim, pois é, eu gostaria muito que falasse um pouco sobre essas suas memórias, como essas fotografias pessoais acabam assim entrando na sua trajetória, porque você, como diz ali no seu currículo, você trabalha com fotografia, quer dizer, diz que é fotógrafa, né? Mas trabalha com fotografia, não como fotógrafa, eu entendo assim, né? Então a gente vai mostrando algumas imagens, alguns pensamentos que você traz através do seu trabalho, justamente da fotografia enquanto memória, como também uma certa, uma certa relação com esse, com o tempo, né? Na verdade, o que que é o tempo, né? A gente fica pensando, né? Se ele é cíclico, o tempo, como você mesmo diz, não dá para segurar, né? Ele é algo que está em constante movimento e a gente às vezes não percebe, né? Então, eu vou entrar então mostrando as suas imagens, tá? Eu posso voltar a falar, ou durante a projeção eu vou falando desse assunto, Sim. porque o material fotográfico, na verdade, ele veio, inicialmente foram fotos familiares ou fotos de amigos, né? Mas ele, aos poucos, ele foi expandindo. Então, também, assim, não eram só fotos de família, eram fotos de amigos, fotos que foram doadas, que pessoas me deixaram para trabalhar, né? E, e eu pensei muitas vezes, né? Pensava, o que que eu vou fazer com esse material todo, né? Que era um material de outras gerações, mas ao mesmo tempo eu percebia também que as fotos de agora, elas daqui a pouco elas vão fazer parte também de um passado e assim sucessivamente, né? Vão vai passando de geração para geração. Agora essas fotos, por exemplo, não são fotos de familiares, são fotos que uma pessoa amiga, né, deu para mim e falou, pode utilizar esse material, né? E ele estava guardado durante 30 anos num armário, né? E eu comecei a trabalhar com essas imagens, né? É evidente que você faz uma seleção, porque não dá para abordar o mundo inteiro, né? Então, fotos em mau estado, né? Coladas, fotos amassadas, né? Quer dizer, na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de restaurar a foto ou de fazer, mexer nesse material em si, né? Ele passou a ser, para mim, de alguma maneira, um estímulo para pensar o trabalho. Ele é um ponto de partida, mas na hora do trabalho, tanto da gravura ou qualquer outra modalidade, ele
na verdade, ele muitas vezes se transforma. E aí entra ao lado da ficção também, porque eu não sei quem são as pessoas, eu não sei o que elas estavam vendo, e eu nem posso imaginar isso. Aí entra um lado ficcional que eu acho muito bacana, né? Não é para reconstruir, mas para juntar retalhos, juntar fragmentos de um passado, né? Então, cartas, pedaços de bilhetes, recortes de jornais, né, que apareciam, ia tudo no mesmo caminho. Mas isso eu percebi aos poucos também. Muitas vezes eu ficava preocupada, falei, será que eu estou diversificando muito e eu não estou me detendo apenas a uma expressão artística, né? Mas aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou deixar fluir e ver o que acontece, né? Também experiências, algumas que deram certo, algumas também que não deram certo, né? Essa foi uma foto, né? Uma xerox que eu plastifiquei, que eu coloquei num copo de água. Então, qual que era a ideia disso, né? Era criar uma tridimensionalidade que acompanha a forma do copo, né? Então, Sim. isso foi muito estimulante. Até coloquei um copo na geladeira, no congelador, mas congelou tudo e eu não consegui ver mais nada. E aí o copo trincou. Então, tem experiências que você faz que não vão adiante, né? Aqui foi assim, o Kenji Ota, né? Um fotógrafo grande, fazer isso talvez com tanta qualidade, porque eu não tinha nem um equipamento adequado. E aí eu acho que também percebi que muitas vezes o trabalho precisa uma cooperação, né? O trabalho é seu, mas ele ao mesmo tempo traz um olhar da outra pessoa. Assim como você pode fazer uma gravura, pedir para alguém imprimir essa gravura, porque ele vai conseguir qualidade melhor, né? Então, aqui Havia, são tem essas. alguns você mergulha no mel também. E qual era assim a intenção assim de usar água, ora mel? Era a questão do tempo, de deixar essa fotografia se transformar? Como que deu seguimento a esse trabalho? Ou qual era o conceito, a ideia em si de É, fazer essas experiências? o mel, na verdade, surgiu pela cor, pela coloração e pela viscosidade também, né? A água, na verdade, porque eu também explorei em alguns momentos o reflexo da imagem, né? Que aparecia em cima, quando você olha de cima para baixo, né? Eu lembro que, na época, eu dava aula no Mackenzie e, nos intervalos, eu corria até o estúdio de fotografia e eu tentei trabalhar com umas imagens projetadas num copo de água. Não aconteceu nada, a imagem não tinha como fixar, então a projeção passava pelo copo e aí eu substituí por leite. Então, assim, né, não é por causa da curiosidade do material, mas era para achar alguma coisa naquele material que possa ajudar fixar a imagem, né? E aí, aqui também aparecem, de repente, essa foi uma sugestão do Kenji, né? Colocar 3 fragmentos de uma batalha naval em 3 copos diferentes. Então começa a criar também quase que uma história, né? Uma narrativa
que você pode ler como uma coisa só ou três fragmentos, né? Então, foi muito bacana ver essa atuação junto com o pessoal de fotografia, né? Aqui, outro Aqui trabalho. tem uma sombra que aparece do lado esquerdo que lembra na verdade, evoca a sombra da pessoa. Claro que não é, mas a sombra fica fazendo parte também desse conjunto, né? Seriam quase que é a fotografia da fotografia no final, o resultado Isso, final. exatamente. Eu acho que aí a fotografia é a única maneira de registrar esse trabalho e poder mostrar ele é através da fotografia, porque senão seria só um relato verbal, né? Sim. Aqui era uma outra situação que eu tentei, pelo processo analógico, sobrepor uma paisagem, uma fotografia antiga com uma fotografia mais nova que eu tirei. Só que essa sobreposição não era muito precisa, porque eu fiz um registro, né? Como gravura se faz um registro, coloca uma imagem no mesmo lugar, mas sem saber o que ia sair. E aí eu falei, bom, é isso, não vou mexer nessa imagem, né? Então, surgiu essa série, isso também feito no Mackenzie, no laboratório, né? Outra. Eu vi, Essa tem muita questão da água nos seus trabalhos também. tem, Depois tem, eu gostei. eu vou... Depois eu converso. Aqui eram, na verdade, várias em fotos da pessoa em idades diferentes. Então, eu comecei a juntar fotos da pessoa jovem, né, meia idade, mais velha, e comecei a sobrepor uma à outra, né? Claro que também não tinha um controle absoluto do que ia sair, mas isso não importava, né? Então, Tem uma, desculpa, tem uma não, pergunta se essas fotografias imersas nesses líquidos eram fotografias originais e se elas se deterioraram durante o processo. é, A é, sombra. não eram as fotografias originais, porque na verdade, eu não sabia também o que aconteceria, e são fotos que são, vamos dizer, uma prova única, né? Não tem como reconstituir essa foto. Não tinha negativo, não tinha nada. Mas mesmo usando um xerox e plastificando esse xerox, com o passar do tempo, às vezes vazava um pouco de água. Então, o material, assim, não é, vamos dizer, ele é eterno, ele vai durar um tempo, né? Eu fiz umas experiências com a foto direto na água, não sei se vai aparecer, mas eu acho que se ela aparecer eu mostro, né? E esse trabalho agora que está sendo mostrado é uma É, foto amassada, parece, ou dobrada, ou era uma sombra projetada? era sobre um tecido, era sobre um Ah, tecido projetado, e eu considero alguns desses processos como realmente experimentais, né? Quer dizer, você experimenta, passa na cabeça assim a curiosidade, né? Nem todos vão muito para frente, mas eles são como se fosse um diário do artista, né? Eles são apontamentos, né? Essa aqui é uma foto, era uma foto que eu coloquei direto na água, né?
E eu fiquei olhando, né, observando, falei, não sei o que vai acontecer, né? E aí eu fiquei muito surpresa que, assim, o preto, a camada de cima, começou a descascar na água. Apareceu o vermelho. Depois do vermelho, surgiu o amarelo. Tanto o vermelho como o amarelo ainda tem marcas da imagem, né? A última camada seria o branco, aí não tinha mais nada, aí era só a superfície do papel, né? Então, essa sucessão de cores que tem a ver com a constituição, vamos dizer, química, né, da fotografia, só que eu estou olhando isso por um processo intuitivo, né? Aqui Não não adianta. foi interferência, então, foi só a transformação da fotografia e o E, registro dessa transformação. Ah, sim. né? Aqui era um outro momento onde eu trabalhei com os recortes, né? Eu recortei a partir das fotos, fiz uns recortes e projetei na parede. E claro que foi uma outra maratona, porque tinha que segurar o recorte, a luz da lanterna, e aí segurar isso por um tempo, né, até fixar essa imagem. Quem me ajudou nessa série de fotos foi uma amiga fotógrafa, Ângela de Sessa. Foi um dia, a gente combinou um dia e ela me ajudou, porque não dava para segurar o recorte, segurar a lanterna e fotografar ao mesmo tempo, né? Mas também foram fotos que, na verdade, assim, são sombras, né? O que ficou é uma sombra, né? Aqui também não foi nada muito especial, foi uma sobreposição com papel transparente, com uma outra imagem que era um mapa estelar embaixo, mas não tem nada aqui muito especial, né? Foi uma experiência e foi, né? Bem, agora entramos então nos seus trabalhos gráficos, É, e aí também é outro universo é, de trabalho, e também eu acho que tem sempre essa presença da luz, da sombra, né, do reflexo, que acaba sendo algo que perpassa em seus trabalhos, pelo menos eu percebi isso agora nas fotografias, e poderia então comentar um pouco sobre esse trabalho, o que trabalho é esse, assim, isso aqui foi uma litografia, né? A primeira negra. Então, você passa a tinta, né? Passa o rolo litográfico com a tinta sobre uma superfície e ela fica inteiramente negra, né? Preta. E aí você começa a raspar e abrir a luz, né? Aqui, na verdade, assim, tinha um mínimo de luz que eu abri. Eu fiz uma outra que não está aqui nas fotografias, mas é uma que eu raspei demais também. Aí foi um excesso de luz que entrou, né? Esses meios termos que, na verdade, você fica procurando, né? Aqui também uma litografia com crayon touche e tinha também uma transferência fotográfica com shadows, mas que ficou muito tênue, ficou leve e eu deixei assim mesmo, porque não me interessava, na verdade, detalhar a imagem fotográfica, mas deixar ela mais, vamos dizer, mais profundo, né? eu gosto muito dessa questão, assim, essa transferência da imagem,
e que fica, não é uma transferência mimética, porque aí você tem a foto, mas aí ficam quase que como registros, vestígios, não É, sei a palavra correta, mas assim, do que é a referência da imagem. Isso é algo que eu gosto muito. e não, sem dúvida, eu acho que é isso, né? Na verdade, não se trata de reconstruir, né, com detalhes um retrato, mas ou uma fotografia, mas deixar esse vestígio, né? Aqui Sim, é que eu fiz com uma sobreposição de xilogravura com uma cópia, né, xerox, de de um retrato fotografia. e fotografia. Eu fiz alguns e guardei. Quer dizer, são projetos que de repente podem voltar, eles tiveram o seu momento, né? Eu acho que, assim, na verdade, você vai somando isso tudo, né? Aqui é uma xilogravura, né? E, assim, eu vejo, assim, mais importante, quer dizer, eu estou olhando para essa foto e eu tenho que olhar para a madeira também. Eu tenho esses dois momentos, então a fotografia está lá e eu vou olhando, né, e vou pensando também aonde eu vou abrir luz, onde eu não vou abrir luz, aonde eu paro, onde eu não paro. E aí tem que tirar uma prova realmente para ver o resultado, né? Eu trabalho com edições pequenas, são edições pequenas, né? E é madeira compensado naval, né? Ou também tinha outro compensado de outra madeira, agora não lembro, mas por causa da prensa, né? Então, é madeira compensada, ela se adapta facilmente para a prensa, porque eu gosto do papel mais encorpado, né? Sim. E Então, as suas impressões são com prensa, em geral. é, aqui também, né? Aqui é uma Tem, série de retratos que você fez, não é tem, isso? tem. Eu trabalhei vários desses retratos, são tudo retratos de desconhecidos, né? Então, eu olho muito, estava olhando a luz, a sombra, mas também Mas estava pensando na textura da madeira. Eu gosto muito da textura da madeira e também penso o que ela pode contribuir com o trabalho, né? Por isso que eu talvez tenha menos afinidade com linóleo. Na China, eu trabalhei com uma madeira que não mostrava textura, era um compensável, mas era madeira sem marcas de textura, e isso, para mim, era uma dificuldade maior. Eu gosto de dialogar com essa matéria, né? sim, no caso, o linóleo é uma matéria mais dócil, na realidade. E a madeira não, você tem um embate com a madeira, esse diálogo em que é quase que como um embate de forças, porque às vezes você encontra um nó, às vezes, É, né, um veio mais aberto, mais fechado, então é uma relação diferente do que com um linóleo, por exemplo. Não? sem dúvida. Eu fiz algumas experiências em linóleo e não gostei de nenhuma. Então, acho que tem essa coisa de afinidade também, né? Que Sim, quando você, concordo plenamente. é, Concordo plenamente. Olha que interessante. aqui aquele retrato anterior, Lourdes, se der para voltar uma imagem, Deixa eu ver como é que eu...
Ah, não, não consigo. Espera aqui. Tá tudo bem. Ah, não, É, eu consigo botar. Esse. isso. Então, eu cheguei nesse estágio, aí eu olhei, fiquei olhando, falei, não, se eu continuar trabalhando, ela vai continuar, ela vai se apagando pela luz, porque na filo o que eu retiro vamos dizer, eu vou abrindo a luz. Mas, como é um complexado, ele tem um limite, então a textura fica ali, né? Não é que tudo da imagem desaparece e fica branco. É um branco cheio de texturas, de marcas, né? E esse apagamento eu achei muito interessante porque era até uma forma, vamos dizer, rudimentar de mostrar uma etapa, né? Quase que uma sequência. Às vezes em algumas eu guardei assim uma etapa, segunda etapa, terceira, quarta, até chegar numa prancha quase que branca, É, né? me permite, eu vou mostrar aqui esse trabalho que eu acabei licitando, né? Dá para ver. E uma das coisas que eu anotei sobre, justamente eu acho que é desse processo aqui que eu tive acesso a essa imagem, porque que é a série de retratos. Então, uma das coisas que eu escrevi que foi justamente que é uma extensão da superfície negra até o branco entalhado, em um sentido metafórico e simbólico que sugere a perda dos limites entre figura e fundo. Então, nesses trabalhos, o retorno à superfície negra é impossível, porque você elimina a matéria, possibilita, através dos brancos, sejam visualizados os limites das incisões que surgem e desaparecem. E, esse percurso, esse transcurso, acaba sendo registrado pela impressão, né? Exatamente isso. Então, eu conhecia esse seu trabalho, não lhe conhecia, então essa admiração já é bastante antiga. Só para ilustrar que é justamente eu nem conhecia esses outros seus trabalhos, porque pela, pelo não acesso também, né? Você mora em São Paulo, a gente em Rio Grande do Sul, então somente aquilo que é publicado muitas vezes que a gente pode ter mais acesso, né? Então, eu estou bem contente que a gente pode estar vendo um pouco mais desse seu processo. Uma É, outra coisa que eu fiquei curiosa, isso também aparece nos seus trabalhos de pintura, é a questão do navio, né? Então, é como se fossem navios de imigrantes, é isso? São, são acontecimentos, ou o que traz isso assim, no seu trabalho, a representação do navio, né? São memórias, são que remete assim. eu Sim, acho que assim tem duas coisas. Claro que tem a questão da famílias de imigrantes, década de 20, 30, 40, né? Os navios tinham essa constituição, né? Hoje eles são bastante diferentes, né? A forma do navio. E hoje você pega mais avião do que navio, né? Então, tem esse aspecto, mas para mim tem um outro aspecto também, que é o navio como passagem, né? Eu lembro que uma pessoa, não sei agora quem, mas perguntou assim, mas os navios estão indo ou estão vindo? E aí eu fiquei olhando e falei, bom, alguns estão vindo, mas outros estão indo, né? Como uma passagem, né? tem Uma uma passagem. relação com a questão dos imigrantes e não deixa de ser um assunto, no caso é uma relação simbólica também com tantos imigrantes também, né, que estão
saindo dos seus países em busca de um mundo melhor, talvez, né? Então, o seu trabalho é bastante atual, né? Ele traz uma memória, mas é uma memória que acaba atualizando, né, a sua relação com o mundo, né, com as coisas. Então, ele acaba sendo muito vivo também esse trabalho, né? Eu acho que são, na verdade, metáforas, né, que você Sim, vai, e sim, símbolos exato. de formas, porque aqui, essa questão também da etapa, né, quer dizer, Sim, o navio passou pela paisagem, né, ou ele sumiu, né, ou ele foi para a direita ou esquerda, então, eu acho que nessas construções era quase que a ideia de uma sequência já, né? De uma, vamos dizer, sim. uma pequena sequência, mas são, na verdade, são desafios que o próprio material vai, vai provocando, né? E Aqui foi essas figuras, essa, eu acho fantásticas, essas suas figuras, porque elas estão, aqui parece que estão imersas nesse imenso, numa imensidão, no mar, e não sei, uma água também, não sei o que você imaginou, pensou aí, mas para mim me parece, me remete a essa ideia. eu acho que você falou uma palavra que acho que é importante aqui, remete à água, quer dizer, a textura da madeira, né? O Sim, veio da madeira e, de repente, uma, vamos dizer, uma sugestão da água. Mas esses retratos eu fiz, nesse momento, tinha surgido um desafio que era assim, qual que é o, vamos dizer, o que que eu preciso gravar minimamente para esse retrato surgir, né, no fundo. Ele está quase, ele está vindo ou ele está indo? É a mesma pergunta, né? é. E a Sobre, textura da madeira é muito forte, né, também. Então, ela vai participar. E é quase que como... submergindo, né? Algo que se revela e não se revela ao mesmo tempo. Eu acho, Exatamente. eu acho fantástico esse trabalho. Tem outros. Também poucos cortes, né? Tem um que eu acho que ele não vai estar aqui, mas tem uns dois, três que eu fiz, né, nessa sequência que depois nem eu consegui enxergar de novo aonde estava o retrato, né? Eles eles estão ali, né, com alguns recursos, não muitos, e a forte presença da textura, né? Essa textura, ela tem os seus desafios, né? Você cortar contra o fio, você cortar a favor, criar um meio tom, então você acaba usando de repente um prego, uma ponta metálica, né? Você vai atuando nessa superfície, mas sempre com a textura junto, né? E eu acho que esse olhar madeira, para mim, é muito importante, porque eu vou olhando, enquanto eu sei, às vezes eu nem lixo muito, mas enquanto você prepara, você vai olhando. Tem uma questão que é assim, a proximidade da matéria, né? Enquanto isso, você vai pensando o projeto, você vai pensando nele, né? E a madeira também tem as suas imperfeições, tem uma rachadura, tem, de repente, a marca de outra madeira junto, sei lá, de repente lasca um pedaço, né? Acaba Mas fazendo parte, né? é,
E aí, na verdade, é um momento que eu percebo que tem que parar, né? Aí tiro uma prova, duas, e conforme for eu paro, né? A gravação. Acaba se tornando também essa série, esse conjunto, acaba se tornando também quase que como, eu não sei se você concorda, quase que uma narrativa, um homem solitário, em geral são pessoas solitárias, enfim, acho que tem algo nesse trabalho que ela é marcada profundamente por uma memória, né? É uma memória, esses retratos, eu até pergunto, é uma memória mais ficcional, ou você se inspira em alguma imagem, ou captura essas imagens em algum lugar, ou são fotos anônimas, como que isso acontece? Eu acho que são as duas coisas, são muitas vezes fotos anônimas ou fotos familiares que, de alguma maneira, trazem, como é que eu vou dizer? Trazem sentimentos também junto, né? Você falou da solidão, você pode pensar o desejo de gravar, por exemplo, um retrato como uma forma de você gravar na sua memória também, né? Eu acho que essa gravação, nesse sentido mais amplo, ela interessa muito, porque antigamente se pensava em alguns momentos, né, que a memória era uma gravação feita numa placa de cera, né, onde uma punção, uma agulha, eram gravadas as imagens e com o tempo elas se desgastavam. Essa associação, né, da memória, como era pensada antigamente, daí pensar também na matriz como um suporte para essa memória, é muito forte para mim, né? Mas ela é vamos dizer, um vestígio, né? Uma coisa que é uma passagem também, né? E eu gosto de trabalhar com o material fotográfico porque muitas vezes eu coloco a fotografia num canto lá do quarto e fico olhando para ela, né? Eu, se eu colocar uma pessoa sentada lá ao vivo, né, ficar olhando para mim, eu não vou conseguir gravar. Não dá certo. É um momento que eu preciso estar sozinha com essa imagem, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa também de uma escolha, né? Eu admiro quem faz trabalhos com pessoas posando na frente, né? Eu sei que eu não conseguiria. Então, eu nem São, tento, porque vai ser frustrante. são formas diferentes também, né? É, Eu é acho essa. que essa É, aqui é demais também, é quase imperceptível a imagem, é, mas mas tá, ela tem uma é, presença, uma relação quase que de presença e ausência, né? É como você faz, exatamente. ela está submergindo ou emergindo, né? Vai ou, É. né? É Você muito, falou da água, eu lembrei de um episódio que eu vi numa loja que já faz bastante tempo. Tinha uma pequena máquina para vender, que era uma máquina para tirar um filme embaixo da água, né? E aí, na hora, eu fiquei, claro, fiquei com vontade, comprei, era barato, era um material que você ia usar uma vez só. E aí, eu usei essa maquininha num dia, era um dia muito frio também, e eu queria usar naquele dia, então tive que mergulhar numa piscina com água fria, e assim, não deu nada certo, porque o material escorregava,
não deu nada certo. Eu tive que pôr peso em cima das imagens, eu estava irritada já, o frio estava me incomodando, aí eu desisti. Mas, assim, vale a vivência, né? Você não esquece, né? Mas não deu certo, né? Aqui, não sei se para ver, mas aqui são sobreposições, são duas matrizes que não, duas ou três, que não tinham nada a ver com elas em si, não foram feitas para serem matrizes de um processo de cor, mas eu simplesmente peguei e comecei a sobrepor. Então, uma paisagem com retrato, um navio com retrato, uma paisagem com outra paisagem, né? Aqui novamente um navio. Aqui um navio também emergindo, né? O veio da madeira é muito importante, realmente, para mim. Aqui como tem as sobreposições, né? Elas são... uma pessoa amiga perguntou, mas você gosta de todas as sobreposições que eu tinha feito? Eu falei, não, não é que eu gosto de todas, elas são pensamentos, né? Eu olhava a matriz e falei, bom, o que vai acontecer se eu juntar essa com essa? E aí usava a transparência também, né? A transparência. E aí muitas vezes eu percebia isso, né? Matrizes que, permutas, né? Matrizes que não tinham nada a ver com a outra e de repente você junta, sai uma terceira imagem, né? Sim. Essa é muito linda também. Essa realmente tinha a ideia de água, né? De um rosto refletido na água, né? Uma reflexão. Essa aqui eu acho que não vai dar para ver de longe, mas são duas matrizes com a textura, o veio da madeira oposto, então horizontal ou vertical, né? Sim. Essa aqui foi uma gravura que realmente a madeira não era boa, era uma madeira que era compensado, mas eu não sei que tipo de madeira que lascava, que era uma maravilha. Então, eu estava pensando nessas paisagens e aí eu resolvi colocar um fundo laranja, laranja avermelhado, né, amarelado. E aí eu olhei e falei, nossa, parece um fogo, né? É verdade. E aí essa Mas, imagem do fogo depois levou a outros projetos mais para frente, né? Vamos dizer, essa perturbação, quando você vê fotos da mata, das florestas em fogo, mas eu não tinha pensado naquele momento nesse tema. É como se a gente tivesse antenado a o que acontece, parece que a gente absorve as coisas e traduz, né, da maneira como pode, né? novamente o navio. Acho que eram dois navios. É verdade, estou percebendo aqui tem um, né? E É, aqui tem outro. É uma sobreposição também, né? Porque aqui a é gente uma, vê costuras num sentido e depois no outro também. é, é, Tá dando um pouquinho. essa também. Desculpa, eu vou reparar. Eu acho que isso do tema, né? Eu também penso muitas vezes, né? Até Sim, onde, né?
até É, onde tem temas que ficam, ou assuntos que ficam impregnados na gente, né? sim, que Então, eu acabam sendo, desculpe, acabam sendo recorrentes no já... trabalho, né? Algo da nossa própria memória e a gente às vezes não tem muito, não sabe bem por quê, eu acredito, né? Porque essas. eu vejo assim, tem horas que a gente não consegue nem explicar por quê, né? Eu também jamais faria uma pergunta para um aluno meu, falar, olha, chega desse assunto, vamos mudar de assunto. Quer dizer, na verdade, você pode a vida inteira perseguir um É, assunto, né? E, exato. sem se dar conta, né? Sim, Esse- agora vamos falar um pouquinho então das frotagens. Eu vejo é, assim também que esses seus trabalhos e o próprio Jacó Klintovitz fala muito dessas suas referências e aproximações com alguns artistas, alguma da literatura também, outros autores. Você concorda assim com isso? Porque ele fala que tem aproximações artísticas com Goya, com Bosch, Van Gogh, é, Kafka, Piranesi, eu, Monet, Beethoven, né? eu, Então tem. eu acho que aí é uma visão, vamos dizer, dele como, né, que escreve sobre o artista, Sim, né? sim, Mas um escritor, um crítico eu, de arte, né? eu, eu sigo muito a intuição, né? Então, por exemplo, essas protagens apareceram, na verdade, eram vontade de fazer gravuras, mas eu não tinha nenhuma ferramenta. Foi na Polônia, né? Numa cidadezinha do norte da Polônia, e eu tinha levado lápis, papel sulfite, né? E eu achei que pudesse ter material de estilogravura lá, mas não tinha. O ateliê era bem um lugar bem pequeno, bem afastado. E aí eu falei, bom, então vou ver o que eu vou fazer, né? E comecei a andar ao redor da oficina e comecei a observar as madeiras, textura de troncos de madeira, de tábuas, cercas de madeira, de plantas. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar com essa textura. Então eu encostava o papel na árvore ou na cerca, ou às vezes no chão também, e decalcava com o lápis, né? Decalcava vamos dizer, essa imagem até um ponto, porque você trabalha aqui com outros obstáculos, que é ventania, insetos, abelhas, Desculpa, eu já outros passei para o. materiais. Sim, E aí nós. Sim, pode e tem comentar. tem essa coisa da proximidade, você tem que encostar o papel na matéria, né? Mas os retratos estavam ali, eu olhava para eles e desenhava, né? Sim. E, e aí uma frase, né? É de quem? Eu estou lendo, estou tentando ler aqui, sei que É deve o ser. Fritz Weiss, né? Sei É que o deve avô, ser. Ah, não, seu avô. Sei ele que deve ser. Hã? Ele, ele falou numa carta no final da vida, acho que foi uma semana antes de falecer, ele escreveu para o genro dele, cunhado, sei lá. Ele falou dessa associação da vida com viajante, né? Nós somos apenas viajantes no trem. Isso me marcou muito, porque aí eu consigo entender os navios, os retratos, a água, né? Parece que tudo está convergindo para esse pensamento, né? Dessa carta.
acabamos sendo apenas passagens nesse mundo. É, A gente fica se questionando, que é uma coisa que me pergunto sempre, né? Afinal, o que é o tempo, né? O que é permanente também, né? Se é cíclico, né? E a gente é uma passagem, né? Na realidade, o que é permanente é a mudança constante, a constante mudança também das coisas, né? Então é isso exatamente. que acaba sendo a nossa permanência é a mudança, né? O que permanece é a constante mudança de tudo, né? Então, Eu acho que isso é bacana perceber isso, porque isso é o fio que vai ligando os trabalhos todos, né? Então, não sim, é uma questão de falar você é pintor, agora é gravador, você agora é fotógrafo, Na verdade, é a mesma pessoa, só que sim, vai. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para investigar sim. diferentes caminhos e perceber o que une um com o outro. Sim, na verdade, você utiliza uma linguagem, eu também, né, no caso, uma linguagem tradicional, mas também essa linguagem tradicional também entra essa questão experimental, né? O que acaba atualizando sempre, É, né, o meio que você utiliza. Então, e você acaba, de uma certa maneira, acho que até fala assim que o teu percurso não é o tempo, não é do tempo, mas do homem no tempo, né? Então, você acaba criando com o seu trabalho uma certa humanidade no trabalho também. Então, isso é muito, muito interessante. A Viga comentou aqui que para o meu sonho navegar, que ela abriu com as mãos o mar, que eu acho que ela também tem uma forte relação também com a água, com a próprio azul que ela acaba usando no seu trabalho também tem, eu acho que essa conexão com o universo. E o seu trabalho é maravilhoso, eu agradeço muito, acho que nós estamos no final já da live, antes que nos cortem, mas eu quero mostrar, e ela é muito modesta, além de tudo, de ser uma grande pessoa humana, fantástica, ela tem um livro aqui que está ainda sendo, eu tive a sorte de ganhar, que é justamente onde traz o território da memória, né? O seu trabalho, também os trabalhos de pintura que a gente acabou não abordando, seria para um outro momento, para uma outra fala, mas não sei, gostaria de colocar mais alguma coisa, enfim, se alguém quiser fazer eu acho alguma que é, pergunta. eu acho que assim, eu gostaria, né, de uma coisa que eu falei no começo, né? Na gravura é muito forte também a convivência do ateliê com outros artistas, né? Então Certo, você trabalha juntos, né? Você trabalha com colegas, você aprende com outros artistas, com outros gravadores e na medida que você também é professor, é artista, é professor, eu não vejo nenhum trabalho nenhum empecilho nesse sentido, porque você está do lado do aluno, você acompanha, mas você não interfere, né? Então você mostra material, é importante isso, e mostrar sem preconceito, eu acho, né? Quer dizer, eu posso ter uma referência do período X, Y, um artista do século tal e tal, como eu posso amar um trabalho contemporâneo, né? É, eu acho que essa percepção mais profunda, quer dizer, o que você quer com o trabalho, né? Eu acho que é uma preocupação, vamos dizer, é um pensamento o tempo inteiro. E com a gravura, muitas vezes eu olho para as madeiras
E agora, na pandemia, eu trouxe um monte de pedaços de madeira aqui para casa, né? Porque aí à noite eu posso retomar esse trabalho. Mas eu sinto que não me canso, não é uma coisa que eu falo, bom, chega, já fiz, é suficiente. A cada momento vem um outro desafio, um outro olhar também. E eu acho que essa visão do artista é muito importante, né? Ele saber que esse é a forma de expressão dele no mundo, né? Sim. Marcar sua presença no mundo, né? É, E eu acho que o artista realmente, ele é um ser inquieto também, no é, sentido de estar, mesmo que você esteja cansado às vezes, né, o trabalho é um trabalho que a gente também sofre junto, ele não é. Às vezes as pessoas perguntam, você faz um trabalho, é um hobby, né? Não é bem isso, né? Na realidade, a gente quer algo a mais, né? Não é só algo, um fazer pelo fazer, mas realmente trazer algo, né, para o mundo, né? Alguma reflexão e que é, acaba também provocando, de uma certa maneira, o outro também. Os seus é, trabalhos me sensibilizam demais, eles são poesia também, são reflexões, são coisas que acabam nos. Enfim, a gente acaba. Talvez seja até uma meditação sobre o mundo, né? Sobre as coisas do mundo, né? Como é. esses seres que emergem e submergem, esse navio que vai ou que volta, entende? E muitas vezes nós nos encontramos nesse momento também, né? Então, é isso. Luzdi, o tempo já acabou, não? Sim, sim, já acabamos, já Bom, passamos do tempo, bom, quase 10 minutos, mas não nos cortaram ainda, mas eu só posso te agradecer pela tua generosidade de trazer um pouco do seu trabalho, das suas reflexões, que nos acrescentam muito. eu agradeço, né? E também agradeço todas as pessoas que estão, né, aqui juntos. Sim. Agradeço. E, bom, a gente está disponível, né, para uma outra oportunidade ou um outro diálogo. Tá, muito obrigada, então. Fique bem, se cuide e continue sempre linda, maravilhosa. Artista. Obrigada. Querida, obrigada. Vamos desligar.